Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver como usar a função texto para colunas e como abrir arquivos TXT no Excel. Os dois são bem parecidos. Quando algumas vezes temos arquivos que vêm de outras fontes, arquivos são exportados no Excel, inclusive, eles podem vir dessa maneira daqui. Tudo junto com algum caractere, uma vírgula, traço, muitas vezes é o ponto e vírgula, separando os dados que deviam estar nas diferentes colunas. Como é que a gente faz essa separação? Opa! Solução é o texto para colunas. Selecionamos o intervalo que nós queremos quebrar. Então aqui eu selecionei todo o intervalo. Texto para colunas. Tem dois tipos diferentes. O primeiro é o delimitado, que é o nosso caso. Temos caracteres como vírgulas, pode ser o ponto e vírgula, pode ser o traço, enfim, qualquer caractere que está separando. E o outro caso é a largura fixa. Na largura fixa, é quando eu coloco aqui, eu clico em um ponto, e ele faz um traço separando os caracteres, bem estilo esquerda-direita. Faço aqui um outro traço e vou colocando os traços, separando os caracteres nos pontos corretos. É quando está determinado, ou que separa as colunas, é um determinado espaço. Uma quantidade de caracteres é o que está separando as colunas. Não é o nosso caso. Se fosse, bastava clicar nos pontos. Eu posso também clicar e arrastar para ajustar. Posso clicar e arrastar para fora para eliminar. Não é o nosso caso. Vamos voltar e usar o delimitado. No delimitado, eu escolho qual é o meu caractere que está delimitando, pode ser mais que um. Aqui é só o ponto e vírgula. Se tiver algum qualificador de texto, eu posso dizer qual é o qualificador. No meu caso, eu não tenho nenhum, mas eu também não tenho aspas, então, na verdade, essa opção acaba não sendo importante. E aqui, considerar delimitadores consecutivos como um só. É basicamente, se tiver dois juntos, é para pular uma coluna deixando ela em branco, ou é para trazer os dados uma coluna para frente. Neste caso específico, não tem dois delimitadores consecutivos. Então, essa opção também acaba não fazendo diferença, mas ticá-lo ou não depende de como o arquivo foi feito. Então, vamos avançar. A última etapa, eu tenho uma opção de fazer uma pequena formatação. Por que essa pequena formatação é importante? Vamos aqui pegar o lote. Quando o Excel separar essas colunas, o lote aqui tem um monte de número. Ele vai entender isso como número. Mas se eu tiver, por exemplo, um lote começado em 0, eu não quero que ele perca, eu não quero que ele transforme em número. Eu quero que ele mantenha como esta coluna daqui, clica, quero que mantenha como texto. E o outro tipo importante de ver é data. Porque aqui eu tenho uma data, ela está no formato dia, mês, ano. Nesse caso, como o formato é dia, mês, ano e o formato do meu Excel padrão também é dia, mês, ano, não ia ter problema. O Excel ia ver essa data, ia ler como dia, mês, ano e tudo certo. Mas, por garantia, eu estou colocando. Se eu estivesse num Excel que fosse no formato mês, dia, ano, ele ia ler essa data errada. Ou se eu estivesse abrindo um documento que a data veio no formato mês, dia, ano, ou em qualquer um dos outros formatos, aqui eu tenho todas as opções, ele ia ler essa data errada. Então isso é uma maneira de orientá-lo. Olha, quando você for transformar isso daqui em data, transforme levando em consideração que é uma data dia, mês, ano. Uma vez que eu fiz isso, selecionei essa formatação, poderia pensar, mas aqui, por exemplo, é número. Não tem problema. O Excel já vai ler isso como número e vai transformar em número automaticamente. Os únicos cuidados que você tem que ter são com datas e texto, quando você não quer que ele transforme. Vou dar aqui um concluir e pronto. Vou diminuir aqui para dar para ver melhor, aqui aumenta um pouco, sempre tem essas questões para resolver, mas coisinha simples. Agora eu já separei, reparem, todo o intervalo foi separado em colunas. E por que eu falei que arquivo TXT é bem semelhante? Vou abrir aqui um arquivo. Eu vou também na parte de dados, obter dados externos, de texto,
Já deixei aqui pronto, arquivos, importar. Reparem que aqui, delimitado, largura fixa, são exatamente as mesmas coisas que a gente teve quando a gente usou a ferramenta texto para colunas. E, antes de eu mostrar as outras, repare que a partir do momento que eu der avançar, olha só, é a mesma coisa. A única questão é que eu tenho algumas coisinhas a mais. Primeiro, eu posso escolher em qual linha eu vou começar a importação. Pode ser que as primeiras linhas não me interessem. Muitas vezes, quando eu tenho arquivos TXT gerado, às vezes ele gera um cabeçalhozinho junto. Alguns sistemas. E daí eu posso querer tirar este cabeçalho começando em alguma linha diferente. Também posso selecionar para o Excel se os dados têm algum cabeçalho ou não. E por fim, eu tenho que dizer a origem do arquivo. A maioria das vezes não vai ter problema. Vai ser isso mesmo, Windows ANSI. Ou então, para quem estiver usando o computador da Apple, Macintosh. Mas, caso tenha algum caractere diferente, árabe, chinês e assim por diante, ele também tem a opção aqui. O Excel, a maioria das vezes, já vai vir com isso preenchido corretamente. Um parênteses. Então, uma vez que eu tomei esses cuidados, avançar, exatamente a mesma coisa, ponto e vírgula, não tem o qualificador de texto. Aqui eu vou rapidamente fazer a mesma formatação. Texto, aqui vou pôr data. Concluir. Aqui eu escolho onde vai colocar. Vamos colocar mesmo na planilha existente L1. E pronto. Então aqui eu consegui abrir o arquivo de texto no Excel. Algumas vezes, como eu disse, os sistemas geram arquivos como aquilo que a gente viu primeiro, que estava tudo junto na mesma coluna separado. Algumas vezes eles geram arquivos de texto. Agora com esse vídeo, os dois facinho de resolver sem nenhum problema. Não esqueçam de dar uma checada no nossa página do Facebook. Aqui no canal temos mais vídeos, mais tutoriais. E qualquer dúvida que vocês quiserem, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, pode fazer por aqui ou pode fazer pela nossa página do Facebook mesmo. Vejo vocês no próximo vídeo e até lá!